Deus amam a vida da igreja, amam a edificação do corpo de Cristo, certo? Esse era o contexto aqui. Pois bem, então chegamos em 2 Samuel, capítulo 7. Amém, Senhor Jesus? Pedimos espírito de sabedoria, revelação, entendimento. Senhor, Deus, nos dê discernimento das Escrituras. O Espírito por trás da lei, a palavra que edifica, que consola, que conforta, que confronta, que estabelece, que direciona. Ó Deus, tudo foi feito pela Tua palavra. Nada sem a Tua palavra se fez. A Tua palavra estabelece os montes. A Tua palavra, ó Deus, coloca limites. Ó Deus, o firmamento está guardado por causa da Tua palavra. Ó Deus, as águas estão nos seus limites por causa da Tua palavra. Assim também, ó Deus, estabelece as separações daquilo que é da carne e aquilo que é do espírito, aquilo que é da alma e aquilo que provém do Teu coração, na nossa. Ó Deus, estabeleça limites em nós. Limites, ó Deus, ações, para que haja, Deus, a ordem na nossa vida. Tudo aquilo que provém do Senhor, aquilo que não provém do Senhor. Que haja uma divisão feita por meio da Tua palavra. Estamos aqui expostos diante da Tua presença por meio da Tua palavra. Molde-nos, transforme-nos, corrija-nos, console-nos e encoraje-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino. Você vai ver aqui Davi agora estabelecendo esse reino que sempre estava em guerra com os filisteus, sempre, em muitas derrotas, foi subjugado, né? Através dos outros reis, o reino de Israel aí foi subjugado por muitos inimigos, muitas vezes, mas agora Davi é esse que vence todas as batalhas. Então o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, porque o Senhor... Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado, morado numa barraca. Em todas as minhas viagens, o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei de você o trabalho de cuidar das ovelhas nos campos, para que você governasse o meu povo Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz, desde que entraram nessa terra. Eles têm sido... Voltou aí para você, querido? Tá sem áudio, pastor. Ok, obrigado. Isto. Agora vocês me ouvem?
Retornou, sim. Tá, maravilha, maravilha. A gente está aqui no Monte Rema e aí pode oscilar um pouquinho a internet. Amém? 7, versículo 12. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Eu acho linda essa sentença aqui, né, de Deus falando que se tornaria o pai de Salomão. Olha só, Davi é esse que tem um desejo ardente pela presença de Deus. Davi agora busca a Arca da Aliança e diz o seguinte: olha, eu moro em casa de cedro, com madeira nobre, e Deus mora em barraca. E é até interessante quando a gente fala sobre essa edificação da igreja, né? Onde que está o desejo do nosso coração, onde que está a maior, a nossa paixão, nosso coração. Esse é o exemplo, Davi aqui é esse exemplo de quem tem um coração em Deus. Eu estava falando com alguns irmãos ontem mesmo e estava dizendo que coisa que é para quase para o final do ano. Tem algo que nós temos como compromisso e agenda lá para o final do ano. E aí eu estava passando em determinado lugar e vi algo que nós vamos precisar quase no final do ano. Coisas para já para antecipar, né? E já comprar isso, nós vamos precisar lá no final do ano. Então, assim, sabe aquela coisa quando você quer algo para sua casa, ou enfim, não sei o que permeia a mente de cada um, o que está no coração de cada um. O mundo o tempo inteiro está pensando em si. Tem gente que o tempo inteiro está pensando na empresa, o tempo inteiro está pensando na casa, o tempo inteiro está pensando em alguma coisa central na sua vida. E é interessante porque Davi é esse homem que tem o quê? Tem a presença como uma coisa mais importante. O tempo inteiro eu falo para os irmãos, estava falando com os líderes sobre isso, né? O tempo inteiro a gente pensando no GC, pensando no irmão, pensando no outro, aquilo que a gente faz, onde a gente está, se a gente está num lugar, a gente está pensando, nossa, eu poderia trazer o pessoal aqui, o pessoal do GC, a gente poderia vir aqui, a gente poderia fazer uma comunhão aqui, nossa, eu poderia fazer essa reunião aqui, eu podia convidar os irmãos para nós fazermos determinado tipo de coisa, a gente podia se empenhar, agora o fulano está precisando de algo na casa dele, a gente podia já juntar 2, 3 irmãos, vamos lá ajudar o irmão, ou seja, o coração sempre está pensando na presença, sempre está pensando na edificação da igreja, sempre está pensando no outro. É o coração em Deus. Davi é esse homem que a vida não é para ele. Tem gente que a vida é para ele, é o tempo inteiro, ele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ele busca essa terra pretendida, né? Então são as pretensões de fazer e cumprir o seu interesse. E aí, claro, no dia do culto, no dia da liturgia, o dia da religião, de bater o cartão para Deus, ele vai lá e bate o cartão. Mas o que fala o dia inteiro? O que está na boca o dia inteiro? Davi, esse era Saul, né? Saul, quando precisar, busca a arca. Aí faz a consulta. E outra coisa, se Deus não responder, a gente também já vai resolver. Esse é Saul. Mas Davi é alguém que não busca a arca para os seus próprios interesses. É aquele que coloca os interesses de Deus sem que Deus peça. Deus não havia pedido uma casa. E Davi disse, eu quero construir uma casa para Deus. E isso agradou o Senhor. Só que o Senhor disse, olha, isso não vai acontecer por meio de ti, eu vou levantar o teu filho. Por quê? Porque Davi era um guerreiro. Tinha as mãos cheias de sangue, né? E aí o Senhor disse, não vai ser tu. Quem vai edificar a casa para mim será o teu filho. Só que é interessante, né? Quando a gente encontra gente apaixonada que não precisa pedir. Não tá você vai falar com qualquer empresário aí, você vai dizer, os melhores funcionários, aquele que ele se antecipa. Dentro de casa, como é gostoso quando alguém é espontâneo, né? Não precisa pedir, a pessoa vai lá e faz.
deixa pai, mãe alegre, deixa todo mundo alegre. Na liderança de alguma coisa, a pessoa não precisa estar no ordinário, não precisa estar naquilo que é obrigatório. Ah, se quiser, pode me chamar. Não, Davi não precisou de eu chamar ele. Você está vendo aqui Deus pedir casa para Davi? E estava dizendo, na verdade, Davi, eu te tirei do campo para governar o meu povo e trazer eles e estabelecer paz aqui. Foi para isso que eu te chamei. Mas o desejo por Deus não repreendeu o desejo dele construir a casa. Mas ele estava avaliando, não é possível. Não é possível. Na minha casa eu moro bem, eu tô com a minha vida estabelecida, mas aí Deus, a casa, a arca, Deus mora numa barraca. Sabe, isso nós temos avançado, assim, né, cada vez mais, em termos da honra, em todos os ambientes que a gente está, né? Porque por muito tempo é aquela coisa, a visão de que para a igreja, para Deus, é de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Interessante que para nós, a pessoa vai na casa dele, tudo ele quer, ele está empenhado, né, em ter uma casa boa, e ter um carro bom, e trabalha, e na cabeça crescer, ok. E Deus? Não precisa nada. Não. A casa para ele, mas para abrir para outros, para servir, não. Como Obed-Edom para receber a arca, não. Está entendendo? Eu citei aqui o ano passado, gente que uma situação de anos atrás, muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, a situação de uma pessoa que na época tinha um Corolla zero, na época. E aí, quando não sei se foi sair do culto ou estava numa outra reunião, alguma coisa assim, estava chovendo muito. E aí tinha alguns irmãos muito simples, pobres. E no lugar que estavam, assim, além de muita chuva, né, não tinha Uber, né, não tinha como pedir para alguém, enfim. E aí, um dos irmãos foi lá e pediu para esse irmão, disse, irmão, poderia dar uma carona para aquele casal ali com o filho? E aí, ele meio contrário, tá, até vai, ok. Aí quando ele tá no carro dele, ele disse o seguinte, mas assim, daí não vai dar para sujar, meu carro também não vai dar. Daí o irmãozinho muito simples, disse, não, irmão, que isso, tudo bem, tirou a jaquetinha dele, blusãozinho, colocou aí debaixo dos pés e colocou os pés em cima do blusão da jaqueta. Eu fiquei pensando, um miserável desse, se eu sou Deus, ele larga um raio no meio da coisa que pega só do banco da frente pro banco do motorista já para torrar uma miséria dessa. Porque se Deus dá e não pode abençoar o outro, não é nem abençoar, servir minimamente o outro. Agora, ok, eu não acho aqui que a pessoa deve ser inconsequente. Gente que quebra tudo, que faz de qualquer jeito, com aquilo que Deus dá, que não honra também, isso é outra pregação também. A gente fica notando, às vezes eu noto gente com um tênis novo usando para fazer coisa assim, daqui a pouco tá trabalhando, pô, mas ganhou um tênis novo. E a pessoa não, uma semana, 2 semanas já não tem mais, então não honra nada que Deus deu também. Isso é outro problema. Mas no caso desse irmão, a avareza tão grande, que Deus deu um carro para ele, mas se incomoda em servir. É para quê, irmão? Não, vamos lá, o patrimônio que Deus dá é para quê? Isso, impõe condições para servir. Porque é muito, servir é muito. De novo, é muito. Colocar à disposição é muito. Deus deu para quê? A gente precisa entender que tudo, a nossa vida, quando a arca, quando a presença é a coisa mais importante da nossa vida, tudo que nós temos é a favor disso. É a servir. Dá para servir. Nossa vida, nossa família. E os filhos são para quê? Para servir. Eu sei que tem muitas pessoas que
A gente fica, né, sonhando, quero que meu filho seja isso aqui, quero meu filho não sei o quê. Daí eles vão crescendo, a gente vai aumentando o sonho. Eu quero que seja um empresário, quero que seja não sei das quantas. Depois ele vai crescer, vai incomodando, vai chegando na adolescência, a gente vai dizer, quero que seja astronauta, para viver bem longe lá, coisa. Aí, para viver na Lua. E depois vai baixando um pouco, vai melhorando e tal. Cheio de sonhos para os filhos. Pois é, mas se os nossos filhos não for para a glória de Deus, ok, e vão ser um empresário, pode ser um engenheiro, pode ser um dentista, um médico, um influencer, pode ser um tanto de coisa, mas tudo isso para a glória de Deus, porque se o fim disso for a carreira, se o fim disso foi o mérito, o troféu, a gente não entendeu nada do Evangelho. Davi é alguém que o coração dele estava na presença. Eu disse, não é possível. Se nós cristãos desejar os mesmos sonhos do mundo, é porque a gente não entendeu nada do Evangelho. Eu amo. O Senhor tem levantado gente assim que ama, né, que deseja, mas você já viu alguém dizendo assim, não, meu filho vai ser um pastor, meu filho vai cuidar de gente, minha filha vai ser uma mulher cheia de Deus, vai cuidar de pessoas, vai cuidar de kids. Você já viu? Difícil, né? O Senhor tem levantado, entre nós o Senhor tem levantado, colocou até o desejo no coração de muitas mulheres aí para fazer pedagogia, porque entende uma missão dentro, através do ensino. Entendeu? São os missionários. O ISIS, o Estado Islâmico, tem os homens bomba e nós temos os nossos. Deus tem os seus também. Quando os homens bomba do Evangelho explodem, eles transformam famílias, né? Eles redimem. Mas você vê, se os nossos sonhos forem igual ao do mundo, a gente não passa de um Saul. Agora Davi, que está olhando para o Senhor, está dizendo assim, não é possível. Minha vida está tudo bem, obrigado, né? Mas o Senhor não tem onde eu morar. Ele está desejoso, está perguntando, nossa, o que eu posso servir aqui? Como é que estão as coisas? Como é que está o povo de Deus? É isso aqui. Como é que está o GC? Vamos aplicar para o nosso contexto. Em torno de o que é essa família de Deus? Porque senão a gente está vivendo de forma isolada, a gente não entendeu nada a vida uns aos outros. O que Jesus falou. Gente que ama a presença, ele está sempre com o coração disposto a servir com tudo que tem. Nos preserva, se dispõe, o tempo inteiro. Tenho visto irmãos aí, anfitriões, estão no lugar, nossa, isso aqui a gente pode fazer lá no GC, eles estão servindo, eles estão organizando, eles estão pensando junto, podendo servir aos kids, a gente podia fazer um negócio assim, podia fazer esse projeto assim, a gente podia... O que é o teu coração? Sempre criando, sempre buscando, porque o coração está naquilo, aí se torna criativo. Falei esses dias para minha esposa, disse, amor, a gente está lendo agora, né? E o que eu tenho percebido que o Velho Testamento é cheio de personagens, né? Aqueles personagens, prioritariamente, né? Homens que Deus levanta aí. E tudo com essa bravura, são guerreiros, né? Então tem essa identificação que nossa geração ainda mais, né? Nós homens precisamos dessa identificação de posicionamento, de valentia, de ousadia, né? Obviamente respeitando cada tempo, né? Não é pegar uma espada, hoje a espada é do espírito, né? Mas tem essa volição, essa vontade, essa bravura, ser destemido, ser posicionado, ser convicto, ser ousado também, né? Essas virtudes masculinas aqui. Só que eu percebo, esse dia eu estava vendo a minha filha, e aí ela tá lá, não sei o que, e ela fala do Davi, e derrubar o gigante, e daí eu fiquei brincando com ela lá, eu era o gigante, depois ela quis ser o gigante, eu disse, meu filho, não dá. E aí e ela tocava as pedras, eu caía, e eu tocava a pedra, ela caía, aquela coisa toda. E aí eu fiquei percebendo isso, a gente precisa trabalhar mais para as meninas,
essas figuras que Deus levantou no Velho Testamento e no Novo Testamento também, essas figuras femininas, porque senão fica personificada só nos homens aqui. E aí, ok, quem são os ideais que nós temos aqui? A menina vai ter, eu sou um Davi. Não, filho, tu é uma Rebeca, tu é uma Ana, entendeu? Então a gente precisa trabalhar. Ou seja, estou olhando para isso e já estou pensando. Aí eu disse, amor, nós estamos lendo agora o Velho Testamento, a gente vai logo mais lá fazer a festa da Bíblia, mas as crianças podiam fazer, né? A gente pode fazer com os kids, agora, cada 3 meses, e aí pegar as meninas, e as meninas elas vão pegar de vários personagens, trabalhar as histórias, como já tem trabalhado, isso já tem sido feito. A Luana estava explicando, amor, nós já estamos fazendo isso, mas agora talvez agregar isso, fazendo uma festa, que daí as meninas, como meninas, elas vão se identificar com esses personagens cada vez mais. As crianças já, para inculcar, né, para incentivar, para levantar como referencial, né, para as meninas cada vez mais, ou desenvolver como essa sensibilidade feminina, porque tá tudo ao contrário. Para homem é cada vez menos masculino e para as meninas cada vez mais masculino, né? Então você vai ver os heróis, pega os heróis da Marvel agora para ver, tá ficando esquisito. Estão perdendo essa virilidade, né? Essa varonilidade, estão perdendo cada vez mais. Então nós precisamos estar atentos a isso e guardar. Mas o que é isso? É porque para onde a gente está olhando, a gente está vendo o evangelho, que a gente precisa transmitir uma virtude do evangelho. A gente está olhando para os filhos, a gente está dizendo, o Senhor dá sabedoria aqui para inculcar o evangelho, para pregar o evangelho. Não é só mandar ler a Bíblia ou pintar Moisés. É transferir uma virtude. É dar a delicadeza para as meninas. Eu falo aqui para as mães de menina aqui, ó. Até a maneira de falar, sabe? Passar a virtude, converse com a sua filha, olho no olho. Às vezes a vida é tão atucanada, tão coisa, que vamos lá, rápido, tal. A guria vira um Ben 10. Sabe? Tem que ter essa virtude, essa sensibilidade. Pentear o cabelo dela, depois, sabe? Olha no olho, conversa, faz um carinho, seja amável. A gente percebe muitas vezes menininhas assim que são, sabe, os trejeitos fortes demais. Por quê? Porque tem uma mãe forte demais. E agora nós, e aí vamos culpar porque não tivemos? Não, nós somos a redenção, irmãos. Somos a redenção. Amém? Os pais agora têm que ter uma conversa com o filho. Irmão tem que ter uma conversa. E é olhar para a nossa família, olhar para tudo isso, querer o quê? O sucesso. Já falamos sobre... E esse é o coração. Pastor, o que tem a ver? Tem um coração de Davi aqui que deseja a presença. Ou seja, tudo que a gente está olhando, a gente está vendo a possibilidade de edificar o corpo. Isso não é, irmãos, por favor. Ah, mas Davi queria fazer a casa para Deus. Ok, mas a casa para quem? Para Deus. Claro que naquela época, então se torna o quê? Esse emblemático, né? Depois vai vir Salomão e vai erguer o templo. Então é esse negócio exteriorizado. Mas hoje é o quê? Hoje não é só fazer coisas exteriores, embora isso também seja, isso é a obra de Deus também. Mas tudo isso para gerar um ambiente em que a presença se torne acessível a todos. Essa virtude, como que tudo que estamos fazendo agora, esse evangelho é para quê? Para que Deus venha nos respaldar as nossas pretensões, a nossa terra pretendida? Ou que tudo que a gente vê, a gente pega tudo que a palavra está nos inspirando para inculcar, para transmitir uma virtude nos nossos filhos, para que eles sejam homens e mulheres cheios de Deus. Não tem outra. Se nós não sonharmos com isso, quem que vai sonhar? Você foi feito filho de Abraão pela fé. O Senhor nos levanta hoje para sermos homens e mulheres que transmitem virtudes, somos sal da terra e luz do mundo. Tudo que a gente vê, sabe, quando olha para os filhos, sonhe, fala para o seu filho, fala para a sua filha. E que isso primeiro seja o desejo do seu coração.
A gente tem cheio de sonhos, a gente quer o sucesso, sucesso. O quê? Quer que minha filha tenha sucesso para ganhar o mundo, só se for para Cristo. Porque se for para ela, eu quero que ela fique aqui. Que tem tanto sucesso que vai morar longe de mim, que nunca consiga ver. Por conta do sucesso, para quê? Tudo que façamos seja para a glória de Deus. Sonhe e profetize sobre seus filhos. Mas profetize e transmita a virtude. Alguma coisa vai ser na vida. Não, transmite a virtude, constrói. Um dia vai ser uma mulher virtuosa. A mãe. Essa virtude, Davi aqui é esse que percebe, que tem um desejo, coração. E vai ter os seus erros. A gente já vai ver nos próximos capítulos aqui, erros de Davi. Mas é alguém que rapidamente percebe, que rapidamente se arrepende, porque tem como centralidade da sua vida a presença de Deus. Sabe, sonho, seus filhos, você já falou isso, qual é o desejo para seus filhos? Porque tem todos os pais aí, desde pequeno. Nós, claro, cada país, né, tem os seus esportes favoritos, você vai dependendo do país, você vai ver. Cada um quer os sonhos, aquilo que mais chama a atenção. Aqui no Brasil é o futebol. Então, quantos pais não querem que o filho se torne um jogador? Ou quantos são frutos de uma expectativa dos pais que se tornassem jogador e não vão ser? E talvez a pessoa carrega aquilo ali como uma frustração, sei lá. Alguns tentam, outros dão certo, outros não dão, enfim. Mas, sabe, todo mundo sonha. A maioria, sabe, pastor, é errado sonhar isso. Não, também não é, mas que isso venha do coração de Deus, e pode ser que seja usado, aleluia. Mas assim, quantos sonham que vai ser um cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, vai ser um pastor, vai cuidar de gente, vai ser um profeta? Quem é que está sonhando isso? Ele está sonhando eu quero que tu esteja perto desses homens aqui, porque se para ser um jogador a gente precisa colocar desde o início lá na escolinha, e leva no treino, e faz isso, e não sei o quê, e cuida da alimentação, e cuida do sono, e tal, e para ser um homem de Deus. Que Deus que ache no meio do caminho aí. Mas não tem uma virtude, não tem um caminho aqui, dizendo o seguinte, eu vou te levar no GC Kids, eu vou levar no GC Juvenil, vai estar junto lá, a casa se move, se preciso lugar, as famílias, jogadores arriscando, nem sabe se vai dar certo, troca de cidade, vão para outro estado, coloca tudo, vende casa e coisa. Às vezes a gente não consegue levar no GC, a gente fica incomodado porque o filho voltou tarde. Entendi. Então nós não chegamos no nível do mundo. A gente quer que sejam homens e mulheres de Deus. E depois, se não der certo, a culpa é de Deus, porque eu me enfiei nessa igreja aí e não conseguiram resolver meus filhos. Não, é só porque o coração parecia mais de saúde que Davi. For necessário, o que tem acontecido conosco em Porto Alegre? Acho que nós já batemos aí umas 8 ou 10 famílias, assim, ou pessoas que se moveram de outras regiões para estar perto, mais próximo, mais perto do prédio, embora não seja, né, o prédio a coisa mais interessante, mas assim, tornar a vida um pouco mais acessível ao ambiente que nós estamos reunidos constantemente. Isso parece loucura, mas eu já vi o que o mundo faz por conta de emprego, por conta de carreira, por conta de um tanto de coisa. Aí não tem problema. Nossa, que lindo. A pessoa foi para Malásia por causa de um curso de 6 meses que tinha que fazer lá. Aí foi para lá. Vendeu tudo o curso. As pessoas não tem que ir atrás de sonho mesmo. Agora a pessoa se mover por conta da igreja, tá ficando louca. Tá vendo? Então é um caminho. É o coração, quando o coração está em Deus, sabe? Tudo que façamos para a glória de Deus. Sabe? Pegue seus filhos, sabe? Pegue sua esposa. Ministre sobre a vida dela. Gere no coração. Quero dar um testemunho aqui, Minha esposa depois que briga comigo.
quando o Espírito Santo falou no meu coração, e assim, aquilo despertou, queimou no meu coração, abriu os meus olhos, assim, para Luana, quando eu vi ela um dia mais babando na presença de Deus, num culto. Um mover de Deus, assim, ela na presença, derramando na presença de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração. Alguém tem essa virtude, né? Ela sempre foi assim, muito apaixonada pelo Senhor e muito vulnerável também, né? Sempre vulnerável diante da presença. E aquilo ali queimou no meu coração. O Espírito Santo falou, é isso. É essa virtude. É alguém que ama a presença. Alguém se expõe, alguém que é vulnerável. Porque se ouve Deus, certamente, tem muitos dias que não me ouve. Mas se ouve o Espírito Santo, você pode ficar descansado. Ele pode não ouvir você, mas se você ora, daí o Espírito Santo fala. E que você seja também esse, né? Que ela ore e daí fala também, então vice-versa. É que ele me chamou a atenção. E aí ela dizia no começo, né? Ou seja, ela tinha aí uns 5 anos de crente, eu acho, uns 6 meio de cristã. Tô brincando. Uns 5, 6 anos aí de convertida. E aí, na cabeça dela, ela tá saindo do Egito ainda. Ela tem muito Egito. Intenções. E aí a carreira, não sei o que. Lá e tal, e coisa. Aí, e eu, no seminário, aquilo ali queimando meu coração, assim, dizendo, Deus, mas... E nós relacionando e tal. E algumas vezes ela disse assim para mim, mas eu não sei e tal, eu gosto do ministério de mulheres e de mulheres. Disse, aleluia. Mas eu não gosto muito, assim, de essa questão das crianças, eu não me vejo, diz ela. Eu não vejo habilidade, coisa assim, não... E aí, aquilo me conflitava muito, sabe? Mas, meu Deus, mas é só isso que nós vamos ter o resto da vida para fazer. É amar os kids, e andar com as mulheres, é a vida da igreja, aconselhar, viver. Mas o que ela estava dizendo? Na carreira, claro, vai ser mais desafiador. E aí ela disse, e aquilo me incomodava. Só que eu sabia, eu tive a convicção no meu coração. Eu disse, eu sei que o Espírito Santo, aí vem a sabedoria, né? Não é na força. Eu disse, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. Um dia vai chegar, vai dizer que é apaixonada pelas crianças. Eu sei, tenho a convicção no meu coração. E aí foi passando o tempo. E o Espírito Santo foi trabalhando. Hoje ela diz, eu não me vejo sem isso é minha vida. Sou apaixonado pelas crianças, sou apaixonado pelas irmãs. Mas por quê? Porque em determinado momento estava lá a fome de faltar isso aqui. Mas esposa de pastor, se não amar criança e mulher e gente, vai fazer o quê? É bem verdade, né? Ela é esposa de Israel. É minha esposa. Na verdade, não tem esposa de pastor, né? É esposa de esposo. Por isso que tinha que ser tinha que ser alguma convicção, tinha que ser algo que queimava no coração. E eu descansei numa coisa: se ama a presença, vai amar a casa de Deus. Se ama a presença, vai amar aquilo que Deus ama. Porque Davi amava a presença, ele amava a arca, amava a presença. Ele quis edificar a casa de Deus. Quem ama a presença vai querer cuidar de crianças. Quem ama a presença vai querer cuidar de pessoas, vai querer cuidar de pessoas. Quem ama a presença vai gostar de gente, vai amar gente. Quem ama a presença. Hoje o templo é o quê? Pessoas. Somos o corpo de Cristo, a família de Deus. Gente que ama a presença. Eu amo Deus, ama a gente. Coloca a sua vida em favor de seus irmãos. Abre sua casa em favor de seus irmãos. Pega de não para criança, sei lá, mas para gente cheia do Espírito Santo. Quem ama o Senhor, ama
gente. Que é a coisa mais desafiadora, amar gente. Que nós, sendo gente, escolhemos uma gente para amar. E se torna desafiador quando tem uma gente e depois faz gentinhas. Tem uma casa de gente. E já é desafiador. Imagina outra gente. Essa grande família. Mas gente cheia do Espírito Santo. Ama aquele que Deus ama. Mas não tem nada. A nossa vida, que Davi está dizendo, Deus tem uma casa. Eu tenho uma casa, Deus não tem. Hoje, nosso coração está para a edificação da casa de Deus. Tem nada mais importante que isso. Gere no coração dos seus filhos. Sabe? Olha só, os pais estão dizendo assim, sabe o que o meu filho... Eu ainda não ouvi. Sendo sincero aqui. E honesto. Eu não ouvi ainda nenhum pai dentre nós chegar para mim e dizer o seguinte, meu filho vai ser líder de GC dos jovens. Não vi. Mas o senhor vai estar plantando aqui. Tem muita terra fértil aqui agora. Minha esposa vai aqui. Meu esposo, pastor, meu esposo vai ser, sabe, desejando isso. Profetizando, orando por isso. Senhor, o senhor vai transformar o coração. Vai falando no coração. Pastor Israel. Oi. No entanto, nós já vemos muitos kids querendo ser líderes de Aleluia. kids. Para a glória de Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Aí os kids já está acontecendo. Mas que eu quero declarar que vai ser a nossa geração por completo aqui. Não vamos nós morrer no deserto, não vamos entrar na terra prometida. É transmitir essa virtude aqui de quem deseja. O que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Qual é o sonho? É transferir isso da nossa casa. Qual é o assunto nos nossos dias? Se o nosso assunto é só futebol, o que vai estar no coração dos nossos filhos? Eu sei, a primeira coisa, vem um tio, vem um parente, a gente mesmo vai lá e já compra uma roupinha e já coloca lá, vai ser gremista. Em nome de Jesus. Ou se a fé não é tanto, vai ser colorado. Brincadeira. A gente vai, ok, né? Porque isso tem que ser garantia para nossa vida, porque isso é a coisa mais importante. Agora, quem é que diz o seguinte? Primeira coisa, vai ser um profeta cheio de Deus. E cada um que chegar diz... Porque não chega o tio? Gremista colorado. Gremista, né? Não, colorado. Não, colorado. Mas quem é que diz o seguinte? Não, só o seguinte, profetiza, pode falar aí. Pode falar para ele que ele vai ser um profeta de Deus. Pode dizer que vai ser um líder cheio de Deus. Pode dizer que vai ser uma mulher virtuosa. Pode dizer aí que vai ser um pastor. Pode dizer aí que vai ser... Quem é que faz isso? Quem ama a presença. Está empenhado, coração desejoso, empenhado em estabelecer a vontade de Deus na terra, a edificação da casa de Deus. E hoje a edificação da casa de Deus são pessoas. Eu quero que... Vamos continuar a leitura agora. Mas que o meu e o seu coração não tem outra coisa que queime mais, que deseje mais do que gerar os nossos filhos, nossa família, para a edificação da casa de Deus na terra, o povo de Deus. Agora pela manhã eu mesmo estava falando para alguns líderes. Tá dizendo, a gente chega tudo moleque. A gente vem moleque. E aí a gente... Na família de Deus, Deus levanta pessoas para nos instruir, para que a gente se torne homens de Deus. Ele diz para eles, eu estou empenhado em auxiliar, em edificar, para que vocês se tornem homens de Deus. Quero falar para vocês, esses líderes aí, e muitos outros que estão chegando, estão aproximando, o Senhor está gerando. Vão ser homens, já tem sido, né? Mas vão ser. Hoje estão jovens de Deus. Estão todos... começando, você vai ver, vai ter muitos frutos. Empenho é dia e noite, noite e dia, para gerar, sabe, uma diligência, gerar um coração. Isso passa por, sabe, família tá junto, às vezes precisamos que a esposa esteja junto, que o esposo esteja,
às vezes se a mulher, o esposo, é o trabalho em conjunto, a família inteira. A líder do Kids que se vire para aplicar a Bíblia no Kids lá, e os pais nem aí. Não vai fazer nada. Se isso não está no coração dos pais, Deus não vai fazer a força. Precisa de um trabalho conjunto. E que Deus, e é muita graça de Deus, quando você encontra um contexto, tem gente empenhada em gerar um desejo pelas coisas celestiais no coração do seu filho, e empenhada em desenvolver virtudes, chamado dos seus filhos, ou seu chamado. Quero falar aqui, homens, irmãos, quem anda mais... Bom, primeiro, só não anda próximo de mim quem não quer. Só não anda próximo de mim quem não quer. Eu sei, reconheço isso, que o Senhor me levantou para gerar homens de virtude, de valor e apaixonados pela presença de Deus. Só que isso é um trabalho desafiador. A gente pode rapidamente negociar isso, para não ser inconveniente, para não ser mal interpretado, porque como uma família redentiva a gente precisa ser pai de quem não teve. A gente precisa dar consolo para quem não teve, a gente precisa dar hombridade para quem não teve também. E aqui não é sobre quem é a culpa, não vamos buscar culpar na história. É sobre que o mundo bagunçou, agora nós vamos redimir na pessoa de Cristo Jesus, por meio do seu Espírito. Mas isso é um trabalho conjunto. Que as mulheres, agora falando dos homens aqui, que as mulheres devem ser... Apoia aqui, ó. Agora nós estamos aqui. Sabe onde é que eu tô? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui esse filtro aqui. Mas tem uns aí, vão aparecer, ó. O Espírito Santo vai revelando. Tem uns aí, ó. Estamos aqui no monte, aqui. Aqui no monte a gente veio pra cá agora. Pra cá pra servir aqui no monte. Talvez só tem muitos que... primeiras experiências, não teve isso, aí andando no meio de homem, aqui conversando as conversas, a relação, desenvolvendo virtudes, virilidade. Na relação, sensibilidade também. Não é sobre ficar bruto. Bruto tem um monte no mundo. É sobre ser firme, ser enérgico, mas ser afetuoso também na relação, fazer uma conversa. Derramar coração. Seja um incentivador disso. Você, esposa, que às vezes segura, quem reter, perde. E quem perder, ganha. Se buscar o esposo para si, vai perder. Não deixa, não apoia, o esposo vai servir, isso para estar junto, sabe? Eu já vejo outras irmãs dizendo, pastor, eu tento empurrar meu marido. Vai, esteja junto, vai lá, aprenda. Por quê? Porque tá no meio de homem de Deus. Estamos falando sobre o quê? Bobagem? Estamos edificando a vida dos uns aos outros. Assim as crianças, coloquem seus filhos, expõem eles diante da presença, expõem diante da arca, seja vulnerável diante da arca, seja um incentivador, lá dos kids. Expõe seu marido, sabe, seja uma incentivadora, vai lá. E quando chegar em casa ainda, faz uma festa. Aleluia. O cara vai dizer, meu Deus, cada vez que eu sirvo ao Senhor, quando eu chego em casa, eu tenho uma festinha. Aleluia. Eu vou ir mais. Aleluia. Não, mas tem um jeito que faz uma luta para sair, uma outra quando chega em casa. É tudo ao contrário. Você não percebe. Davi é esse, que tem um coração que ama a presença de Deus. Amém? Se você não me perdoe aqui, eu gastei aqui 35 minutos falando sobre isso. Mas é a virtude que eu percebo aqui. Deus estava dizendo para Davi, eu vou levantar teu filho para construir o templo para mim. E ele diz assim, olha só a bênção sobre o filho de Davi agora, que seria o Salomão. Eu serei 7:14. Eu serei o pai dele e ele será o meu filho.
Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga o seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na barraca, tabernáculo, né? Sentou-se e orou assim: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, só um pouquinho. Quem está aberto aqui? E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. Tá vendo? Ou seja, até aqui o Senhor já foi muito bondoso comigo, Davi estava dizendo. E se isso fosse pouco, agora o Senhor está fazendo promessa a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso. Ó Senhor meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso. E tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como é grande, ó Senhor nosso Deus. Não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus. Não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o seu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer essa oração porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste essa maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a sua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso. Que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Olha agora, aqui no Samuel capítulo 8, a gente vai ver Davi agora começa a vencer os inimigos como nunca antes, certo? Davi nunca perdeu uma guerra, mas olha só. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Reobe, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando o cavalo somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou, e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, que eram governados por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer.
Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi o separou para ser usado na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os edomitas, moabitas, amonitas, filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa como parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo ali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Olha agora. Você lembra que Davi fez uma aliança com Jonatas? Lembra-se disso? E que em determinado momento também Saul pediu que Davi sempre guardasse a sua descendência dentre o povo de Israel. Você lembra disso? E Davi prometeu. Só que Saul era inimigo de Davi, então perseguia, né, Davi, por mais que Davi sempre o abençoasse. Era amigo de Jonatas, amava como a sua própria alma, mas Jonatas havia morrido na mesma batalha contra os filisteus lá com Saul. Pois bem, certo dia, Davi perguntou, olha só, olha a responsabilidade daquele que ama a presença de Deus. Homens de Deus são responsáveis por aquilo que empenham como palavra. Davi empenhou uma palavra com Saul, com Jonatas, fez uma aliança e mantém a sua aliança. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Será? Se este está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Será que há alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. O rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos pés. Você lembra que quando souberam que Saul e Jonatas haviam morrido, a babá que carregava o filho de Jonatas, ela sai correndo, tropeça e deixa o menino cair e o menino quebra os pés? Esse é Mefibosete. Pois bem, por que ela estava correndo? Por que ela saiu correndo? Claro, Davi vai nos matar. Saul tentava matar Davi, agora Davi vai tentar se vingar e vai matar todos da família de Saul. Mas o coração de Davi não é o coração de Saul. Passa um tempo, Davi lembra da promessa. E agora diz: há alguém da casa de Saul para que eu possa usar com benevolência? Com bondade? Aí alguém diz: sim. O servo Ziba, né? Diz: sim. Tem um filho, ele é aleijado dos pés. Existe um filho de Jonatas. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Aimiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, você imagina o desespero desse menino? Já homem aqui, né? Se o rei quer falar contigo. O rei, Davi, chegou a minha hora de morrer, eu vou morrer, com certeza. Mas Davi manda chamar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai.
Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Você está entendendo? Todas as terras que pertenciam ao avô Saul, antes de ser rei, porque era descendente das tribos de Israel, e cada tribo tinha suas terras. Sim? Davi agora imprime em Mefibosete uma herança. Chegava o tempo da restituição. A bondade de Davi aqui. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha, comerá sempre a minha mesa, a mesa do rei. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Mefibosete comerá sempre a mesa do rei. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto ao rei. Algum tempo depois, morreu Naás, do país de Amon. E o seu filho Anum se tornou rei. E Davi disse: eu serei bondoso com Anum. Olha essa cena aqui. Morreu Naás, o rei Naás, que era do país Amon. Então Anum, que era o filho, se tornou o rei. Davi disse: eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Olha só, Davi envia mensageiros a Anum para mostrar a amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: o senhor pensa que é em honra que seu pai Davi, em honra do seu pai, que Davi enviou esses homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecer a cidade para poderem destruí-la. Sabe, dizendo: olha, Davi mandou mensageiro aqui, mas na verdade são espias. Não acho que é por conta do amor ao teu pai. São os nossos inimigos. Só que Davi estava fazendo isso de coração puro. Então, olha o que o cara fez. Anum, o filho, né? Normalmente filhos são mais imaturos, né? Ainda mais se é jovem, é mais imaturo ainda. Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, fez isso só pro exército de Davi, só. Comprando briga só com Davi. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Isso é uma desonra. Barba raspada e seminu, pelado. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrar com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi o inimigo deles. Por isso contrataram 20.000 soldados sírios, já foram pedir reforço. Contrataram 20.000 soldados sírios da cidade de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maacá com 20.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe, com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Ramá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reobe, e os homens de Tobi e Macá,
tomaram posição em campo aberto. Joabe viu, olha só, Joabe, o capitão do exército de Davi, viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Os sírios e os que estavam com Anum, né? Então, escolheu os melhores soldados de Israel e colocou de frente para os sírios, os mais fortes. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. E pelas cidades do nosso Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Joabe avançou e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe pôde lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam no outro lado, no lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá, os sírios tomaram posição de frente para os israelitas, e a luta começou. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam um carro de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. Depois de ter tomado um pau desse, diz, ó, se vira. Não queremos guerra com ninguém. Olha agora. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente ouve sobre alguém segundo o coração de Deus, nós temos essa expectativa, né, de ser alguém perfeito. É por isso que muitas pessoas dizem assim, você é para ir para a igreja, para ser tipo aquela pessoa que fez isso. Ou nós mesmo, né, a régua, né, usamos dentre nós réguas para nos medir o tempo inteiro, né. Porque, obviamente, o evangelho vem para nos transformar, ou melhor, o evangelho substitui, né, a nossa natureza e agora vai transformar a nossa mente, né, por meio da palavra. Então a gente está num processo de amadurecimento, de crescimento espiritual e esse crescimento de discernimento espiritual ele vai implicar em transformação no comportamento. Então isso vai ajustar o nosso comportamento. O que sobretudo está desalinhado? O nosso comportamento. Nós somos resultado daquilo que vai aginando. Então, se a nossa mente está corrompida, nosso comportamento está corrompido. Né? É isso. Então, assim, quando o evangelho entra, começa a reorientar, começa agora a fazer conviver em família, se antes era ressentido, agora começa a perdoar, se tinha perdão, começa a perdoar, se era totalmente milindre, agora começa a ser alguém firmado, ter a sua identidade firmada, se era alguém promíscuo, deixa de ser promíscuo. Então o evangelho vai orientando. Sobretudo, a obra que Deus faz é no Espírito. E agora, por meio da palavra, a gente vai sendo regado pela palavra, vai tendo revelação. E agora vamos crescendo, como Paulo diz, até que cheguemos à plena varonilidade, ou à maturidade, à estatura de Cristo. Então a obra foi feita em nós. Mas nós precisamos ser transformados agora, o nosso entendimento por meio da palavra. Mas tudo já está pronto por meio do Espírito. Agora a palavra é essa espada que vai dividir, que vai separar, tá? O que antes estava corrompido, o que estava amalgamado, o que é da carne e o que é do Espírito, o que é do mundo, o que é do Egito e o que é de Canaã. É isso que a palavra faz. Então nós, a partir do momento que convertemos, nosso espírito agora está regenerado. Nossa natureza está regenerada. Isso quando de fato houve um novo nascimento. Estou considerando um novo nascimento. A concordância mental. Tem aqueles que têm uma concordância mental. Eles acham Deus bom, quem acha Deus ruim, né? Deus é bom, e o evangelho é bom, Jesus é uma figura, um mestre, mas não é um senhor, não nos permite ser afetado por esse evangelho. Tá bom.
considerando então um novo nascimento, a pessoa agora, a partir desse novo nascimento, começa a ter fruto do Espírito. Ok? Esses frutos do Espírito agora é temperança, longanimidade, bondade, benignidade. Ou seja, antes eu olhava e tudo era maligno, olhar corrompido, tudo suspeita mal. Você já conhece gente que é desconfiada de tudo? Você falou uma coisa, a pessoa diz, foi para mim. Eu sei que ele quis dizer isso. Isso é maligno. Os olhos estão corrompidos, o coração está corrompido e tudo que interpreta errado. Né? Só que o fruto do Espírito traz benignidade. Ser benigno é ainda que a pessoa tenha falado uma coisa para te machucar, diz, não, mas ele falou isso porque se expressou mal. Ou seja, consegue ver bondade até na maldade desenhada pelo outro. Ele é benigno. Ele sempre tenta ver pelo lado bom. Não, mas tu não viu o que ela fez para ti? Não, mas na verdade é Deus. E esse era Davi, tá vendo? Saul perseguindo. Não, mas é ungido do Senhor. Isso é ser benigno. Esse é Davi. Só que a gente tem essa estima de que agora alguém porque é crente, alguém porque é irmão, alguém porque é um líder, alguém que às vezes for pastor, daí tá na régua que é ser acima de Cristo. Né? Não pode errar. É bem verdade que para estar no lugar e ocupar a posição, tem que ser, Paulo diz, para ser padrão entre os santos. Até para entregar a cesta básica, os apóstolos escolheram que o cara tinha que ser cheio do Espírito Santo. Estevão foi entregar a cesta básica, morreu na pedrada. Então, calcula. É para ser padrão. Então, tem que ser padrão entre os santos. Por isso que uma inconsequência, dependendo, ou uma obstinação, após várias instruções, se a pessoa está em determinada posição, ocupando um lugar e numa posição que ela precisa ser referencial, pois bem, ela muitas vezes vai deixar essa posição, isso vai ser sempre avaliado, vai deixar essa posição porque ela não está até que atinja, desenvolva mais essa percepção, cresça, arrependa, para que possa ser modelo dentre os santos. Ponto, senão vira bagunça. Ponto. No entanto, muitas vezes tem essa régua, né? Que aí é essa régua que não tem, ela não tem flexibilidade, ela não tem misericórdia, né? Então é uma régua alta. Isso que Jesus denunciava para os fariseus. Denunciava nos fariseus. Diz, vocês, se é o erro de vocês engolem, né? Engolem um camelo. Mas o outro, vocês se incomodam com um mosquito. No olho de vocês, tem uma trave. Mas vocês julgam o cisco no do outro. Tá vendo? Então isso aqui é carnal. Então o que eu tenho percebido é que quanto mais maduro a gente se torna em Deus, né, e eu tenho buscado isso, amadurecer, e vejo pessoas maduras e digo, Senhor, me dá esse coração. Um coração que é paciente, longânimo em ensinar, em perseverar e acreditar, mas que não é tolerante com obstinação e não é tolerante com o abandono, o desprezo. Aí não tem tolerância. Portanto, obstinação, quando a pessoa fala, a pessoa não quer ouvir. É obstinado. Não tem tolerância. E quando a pessoa abandona, vira as costas, abandona, não tem tolerância também. Você vê Jesus instruindo o jovem rico, o que ele faz? Vira as costas e vai embora. Mas Pedro fica ali. Jesus chamou Pedro de diabo, mas fica ali. E Jesus foi paciente com Pedro. Mas não foi tolerante com coisas que Pedro falou. Não foi tolerante com... não foi tolerante com o jovem rico virando as costas, porque você não vê Jesus correndo atrás. Não, vem cá, me desculpe, eu falei pesado demais contigo. Não. Tá vendo? Então a gente deve ser sempre paciente, porém, em muitas coisas não tolerantes.
Isso é uma métrica aqui, que isso aqui resolve muita coisa na nossa vida. Amém? Então, assim... Pastor, por que está falando isso? Vamos ler, já vamos ler. Porque a gente está esperando que Davi, o homem segundo o coração de Deus, a gente está vendo aqui Davi só na alta, né? Davi bombando e é coisa, e é uma presença e tal. Só que Davi teve falhas graves aqui. Davi agora está prestes a cometer aqui, que a gente vai ler, uma falha gravíssima, um pecado gravíssimo. O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. É isso, nós muitas vezes estimamos que por ser o homem segundo o coração de Deus não pode errar. Mas é segundo o coração de Deus. E fica uma máxima aqui. Perfeito para Deus não é quem não erra. Perfeito para Deus é aquele que se arrepende rapidamente quando erra. E isso não legitima. Ah, tá vendo? Então tá. Então, para ver a serpente dentro de nós, ela assim, ela vem correndo, né? E às vezes, então agora tem aqui tem um documento aqui que autoriza, uma autorização para errar. Não é isso. Mas é interessante, né, que todas as pessoas que vão ser vulneráveis, que vão conversar, que vão confessar, vão fazer isso em ambientes que se sentem amados, sabendo que tem gente paciente ali. Quando nós das igrejas, assim, nós vivíamos mais na lei, nós éramos abraçados com Moisés, quando uma pessoa errava, era assim, toda, tipo, eu lembro de cultos assim, que aí ia lá na frente e daí denunciava o erro da pessoa, e essa pessoa agora ficava um tempo em disciplina, né? Pastor, isso é errado, era só porque era da lei? Não, é que a forma que era feito era para vergonha e não para redenção. Então a pessoa ficava, então não, se eu passei vergonha, eu quero ver agora o próximo. Daí o cara fez, pagou os pecados, né? 3 meses depois, 6 meses de banco, e agora eu quero ver quem errar, agora ele está pronto para acusar o outro. Aí vira só uma acusação, um querendo catar pecado na vida do outro. Esse é o problema da lei, da condenação. Porque isso é procedimento, sim, levar à frente da igreja e tratar publicamente é procedimento que Jesus falou, Novo Testamento. Olha, vai ter com o irmão, se ele não te ouvir, leva testemunha, se ele não te ouvir, trata publicamente. Trata o quê? Publicamente. Então tem situações que vai levar para o corpo de Cristo na frente da igreja, e aí vai ser tratado o problema. Aí tem as avaliações de casos, enfim. Mas e nunca para vergonha, é para redenção, é para tentar ganhar. Porque se é para perder, não precisa nem levar, só tchau. Tá entendendo? Então, só que na cabeça, não, vergonha. Não, é só um pouquinho. É tentando ganhar, irmão. Não é tentando perder, irmão. Não é tentando dizer que é uma miséria. Então, assim, existe muitas vezes um entendimento e sabe, coloca-se aqueles que ensinam propriamente, ou irmãos, uma régua alta demais. E aqui se a gente olha de forma natural, Davi é esse cara que não pode errar, mas Davi erra. Então sempre lembre que perfeito aqui não é. Perfeito para Deus é aquele que, quando Deus fala, arrepende rapidamente. Aí não precisa ele ser punido para ele arrepender. Basta um sussurro do Espírito. Basta, depois que ele falou uma palavra que pesou, ele vai lá e diz: meu irmão, eu te pedi perdão porque eu falei ali, pesou a palavra, meu coração estava errado. Não é obstinado ao ponto de precisar ser punido. Isso é Davi. Vamos lá? Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, olha agora, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco. Então, assim, o homem dormindo de tarde. Eu sei que isso não acontece dentro de nós. Aleluia. Mas enquanto os irmãos estão na guerra, olha só, é época do ano que os reis costumavam sair para a guerra. Então, enquanto os reis costumavam sair para a guerra, Davi está dormindo de tarde. Davi manda chamar Joabe, os seus oficiais, e o exército israelita, e manda que eles fossem atacar os inimigos.
Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou então em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Urias, um dos soldados valentes de Davi. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Davi deitou com Batseba. Enquanto os irmãos, o exército de Davi está na guerra, Davi, ócio, eu não vou me alongar muito aqui, mas isso aqui dá outra pregação, aleluia. Mas ócio, pecado é quando está o tempo ocioso. Quanto mais, e ainda se a carne estiver cansada, também é uma tentação, mas se estiver descansada é outra tentação. Não sei qual é a mais tribulação da vida. O ócio é um grande problema. A bagunça acontece quando a gente está ocioso. Não tem nada para fazer. Às vezes a gente está reclamando porque tem muita coisa para fazer, mas a gente está guardando nossa vida, porque nós... É aquela coisa, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, empresa de férias é a empresa do diabo. É férias, sabe, esse negócio. Davi está exatamente nesse contexto. Era para ele estar na guerra, é época em que os reis deveriam lutar, e Davi fica em casa. Aí é onde a bagunça acontece. Ele voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou, olha só. Eles a trouxeram, Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e daí descobriu uma coisa. Ela está grávida agora. E mandou Davi contando isso. Peraí. Olha o pecado nacional agora. O rei pecou. Caiu. Nem caiu, né? Se atirou. Com Batseba. E tem um pecado nacional agora. E tem um fruto desse pecado. Ela está grávida agora. Como é que resolve? O rei. E aí Davi agora manda uma mensagem para Joabe, o capitão do exército. Olha só, olha o que Davi pensa. Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, vem o esposo da Batseba, não está sabendo de nada, estava na guerra, servindo. Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem. Como é que estão as tropas? Dá o relatório aí. E como estava indo a guerra? Depois disse a Urias: Urias, vá para casa, descanse um pouco. E a casa dele. Em vez disso, dormiu no palácio, junto aos guardas do rei. Eita, peraí, quem que não queria? Olha a fidelidade, olha a honra desse homem. Urias, estava lá na guerra, ele veio, o rei manda chamar e diz: eu quero um relatório, como é que tá? Ele diz: não, tá tudo bem, estamos vencendo a guerra assim e tal, derrotamos tantos e tal, não sei o quê. Tá bom, Urias, fica por aí, vai dormir. Descansa um pouco, vai para casa. Por que Davi está fazendo isso? Claro, o cara vai para casa, ele tem relações com a mulher dele, o filho é dele. Essa seria a maneira de encobrir. Mas Urias é fiel. E aí, Urias vem e diz: não. Ele dorme na porta do palácio, sendo que podia dormir no ar-condicionado em casa. Urias não foi para casa, em vez disso, dormiu no portão do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado muito tempo fora. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe. Na frente de batalha, a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, dormir com a minha mulher? Juro por tudo isso que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu mandarei de volta. Ou seja, ele queria que continuasse ali, porque vai tentar convencer ele ainda. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou para... Davi disse o seguinte: meu Deus, eu preciso fazer porque esse cara dorme com essa mulher. Preciso encobrir meu erro. E aí Davi convidou para jantar e fez com que ele ficasse bêbado, tomasse uns JP. E, mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite.
Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, capitão do exército, e mandou por Urias. Meu Deus, o cara estava carregando a sentença de morte agora. Davi escreve uma carta, sela a carta e manda por Joabe. Manda por Urias a Joabe. Davi escreveu o seguinte na carta: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Aqui é um assassinato premeditado. Davi encomenda o assassinato de Urias. E é o próprio Urias que leva a sua carta. Olha o pecado do rei. Já tinha pecado uma vez, agora para encobrir o pecado, um abismo chama outro abismo. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi a notícia da batalha e lhe disse ao mensageiro o seguinte: se depois de você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como foi Abimeleque, filho de Jerubessete, como foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Ou seja, ele tinha que se aproximar o máximo que pudesse e recuar. Nessa aproximação era risco, e por conta que alguns foram mortos. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos, e o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio, e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã... Davi pecou, sim ou não? Sim. Davi pecou outra vez para encobrir o seu erro? Sim. Tem um adultério e um assassinato agora. Encomendado. Tem um profeta, o profeta Natã, para nós finalizarmos aqui. O Senhor mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: ô Davi, havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Olha o profeta Natã conversando com Davi. 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, Davi, enquanto o pobre tinha somente uma ovelhinha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no colo. A ovelha era como uma filha para ele, Davi. Um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar a refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Ou seja, um tinha 1000 ovelhas, era rico, e o outro só tinha 1. E aí chega um visitante, e aí ele vai preparar algo para o visitante. Mas o rico, ao invés de pegar das dele, pegou a do outro que só tinha 1. Então, 5. Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Ou seja, ter matado o outro, a ovelhinha do outro que só tinha uma. Então Natã, o profeta, disse assim: este homem é você, Davi. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você, Davi, rei de Israel, e salvei de Saul
Eu lhe dei todo o reino e as mulheres dele. Todo o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, Davi, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez coisa tão terrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então disse Davi, olha o que Davi disse. Eu pequei contra Deus, o Senhor. O que Davi disse? Eu pequei. Ou seja, Davi demorou agora para reconhecer? Não. O homem segundo o coração de Deus é aquele que diante de um erro, ele reconhece. Alguém fala algo, ele já arrepende rápido. Ele reconhece rápido, ele se humilha rápido. Davi já disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, Davi. Você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. Ou seja, o filho desse pecado não sobreviveu. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar notícia a Davi. Eles disseram, enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer uma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns aos outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram, nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que morreu, o Senhor se levantou e comeu? Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela, e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Perceba esse homem aqui. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natan lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi. Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados para Jerusalém. Até aqui. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E pedimos, ó Deus, sobretudo, que o Senhor torne nosso coração desejoso pela tua presença. Ó Deus, e que o teu Espírito nos amadureça e faça-nos, ó Deus, ser sensíveis à tua voz. Reconheçamos os nossos erros, o nosso pecado, a nossa inconsequência, a nossa palavra torpe, a inveja, o ciúme,
a indiferença, a desonra, a infidelidade. Sejamos rápidos em reconhecer, para encontrarmos da parte do Senhor misericórdia. Não sejamos obstinados nos nossos erros. Dá-nos o coração como de Davi. Não porque foi perfeito que não errou. Errou. Mas era rápido, quando o Senhor falava, era rápido em ouvir a sua voz. E hoje nós temos o Espírito Santo. Antes, o Senhor já nos fala ao coração. Durante, o Senhor nos fala ao coração. Depois, o Senhor nos fala ao coração. Torna nosso coração um coração, ó Deus, que ama, discerne a presença. Que tem temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, Jesus. Livra-nos, ó Deus, de sermos aqueles que estabelecem réguas altíssimas para os nossos irmãos. Dê-nos um coração longânimo. Um coração paciente. Não porque somos tolerantes com o que o Senhor não tolera. Somos pacientes com quem errou, mas não toleramos o erro. Auxilia-nos, ó Deus. Ajude-nos. Transforma o nosso coração, a nossa mente. Dá-nos o teu coração, Jesus. Um coração sensível à tua presença. Sobretudo sensível ao teu Espírito. Torna-nos, ó Deus, pacientes com os nossos irmãos. Que nosso coração discerna rápido. Nosso coração, ó Deus, perceba rápido a tua instrução, a tua orientação. Sejamos rápidos, ó Deus, em reconhecer os nossos erros. Quero declarar, ó Deus, que todo legalismo caia por terra. Toda essa expectativa de que ninguém possa errar, seja o marido, seja a esposa, seja os pais, seja os filhos, seja, ó Deus, o irmão, seja o líder, seja o pastor, seja quem quer que seja. Livra-nos, ó Deus, de estabelecermos uma régua alta para os outros, enquanto a nossa, desejando que seja bem pequena. Livra-nos, ó Deus, de sermos rápidos em condenar e vagarosos em perdoar. Nós queremos ser rápidos, ó Deus, em ser redentivos. Nós sermos firmes naquilo que o Senhor estabeleceu. Gere dentro de nós, ó Deus, essa sensibilidade daquilo que é intolerável e daquilo que precisa ser paciente. Gere no nosso coração, ó Deus, um amor pelas pessoas, pelos nossos irmãos, e paciente, empenhados, ó Deus, em gerá-los, em cada um cresça, conheça o Senhor. Sobretudo, ó Deus, sejamos eles que carreguemos a palavra, carregam a palavra que transforma, que lava, que limpa, que remove toda impureza. Deus do coração, ó Deus, sensível. Quero declarar, ó Deus, o Senhor não precisa, nós não precisamos ter uma inconsequência, não precisamos ter, ó Deus, um fruto como Davi teve para perceber erro. Não precisamos uma punição para arrepender. Mas basta um sussurro do teu Espírito, basta um louvor, basta uma canção, basta uma palavra do irmão, basta uma orientação. A gente já percebe que o Senhor está nos reorientando. Nos livra, ó Deus, de sermos obstinados no nosso erro, de desprezarmos a tua voz, desprezarmos a tua presença. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor cada vez mais torne nosso coração misericordioso. O Senhor foi misericordioso conosco. Homens e mulheres sensatos, enérgicos, que não negociam os princípios do Senhor. Não negociamos os valores, a tua palavra, aquilo que é correto, que é justo. Mas nos tornamos pacientes com os nossos irmãos quando isso apenas foi um equívoco e um erro, e não é fruto de obstinação.
Sobretudo, Deus, gera em nós um desejo profundo pela edificação da tua igreja. Nossos filhos serão homens e mulheres cheios de Deus. Declaro famílias para a glória de Deus. Declaro a Deus muitos pastores sendo gerados entre nós. Eu declaro a Deus o Senhor levantando homens, ó Deus, que vão impactar as cidades onde estamos, nosso estado, homens que vão se posicionar, transformar famílias, transformar empresas, ser uma voz profética, mulheres, crianças, serão a redenção da sua família. O Senhor está nos levantando como um povo redentivo. Que isso seja o sonho do nosso coração. Aqueles que servem são para a glória do Senhor. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão. Foi um pouco mais hoje. Amém, mas grato a você que conseguiu ficar aqui. Outros sei que já tem que voltar para o serviço, mas grato em sua vida, sua honra. Amém. Desejo. Já profetiza aí sobre o seu filho, sua filha está perto de você. Já manda uma mensagem você para o seu filho, manda para o seu pai, para sua mãe. Manda uma mensagem agora. Tá? Para sua esposa, para o seu esposo, manda uma mensagem agora. Por favor, faça isso. Ok? Profetize sobre a vida dele. Diz como você vê com os olhos da fé. Diga, mãe, eu vejo a senhora como uma mestra do bem, como uma mulher virtuosa. Quero declarar que a senhora cada vez mais vai crescer em virtude, em amor e sabedoria. Profetize sobre seu pai. Pai, cada vez mais eu vejo o Senhor sendo forjado pelo Senhor, se levantando como sacerdote da nossa casa, como profeta do nosso lar. Você, filha, para sua mãe, você, pai, para o seu filho, diga, meu filho, você será o homem de Deus, o Senhor te selou já, tu já está escolhido, tu já é eleito, escolhido. Apesar das tuas inconsequências, quero falar que o Senhor vai fazer de ti um homem segundo o seu coração. Amém? Faça isso. Faça isso agora. Se você está perto deles, impõe a mão sobre a cabeça dele, sobre a cabeça da sua esposa, sobre vice-versa, né? E profetize. Sabe? Libera uma palavra profética. É assim que nós andamos. Amém? Graças e paz, uma boa tarde para você. Amém? Paz, queridos.